aprofundar cada vez mais nas reflexões acerca da sua doutrina de amor, que nos esclarece, de modo a que superemos a ignorância. Se conosco, Senhor, no ideal maior, que possamos seguir avante, conscientes do caminho a ser trilhado. Gratos por tudo, ampara-nos hoje e sempre. Continuando com o estudo reflexivo das obras básicas do Evangelho de Jesus, nós vamos continuar com o módulo 12. Heber travou aqui, não sei o que está acontecendo. Módulo 12, o significado da lei de justiça, amor e caridade em nossas vidas. Um probleminha técnico, vamos ajustar aqui. Será que vai precisar reiniciar? Eu faço uma recapitulação do módulo passado. No nosso encontro passado, nós trabalhamos a essência da lei de amor, justiça e caridade. O significado a partir dos textos do Evangelho de Jesus, especialmente o mandamento maior, no qual Jesus nos recomenda amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Nós vimos que essas duas tríades que Jesus nos oferece como parâmetros, o amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, e o amor a Deus nas três dimensões do saber de todo entendimento, do sentir de todo o coração e do vivenciar de toda a alma. Essas duas tríades, elas são sinteticamente o sentido mais profundo da dimensão amor da lei. E todos nós somos convidados a amar as leis que existem em nossas consciências, porque nós ainda não temos condições de amar a Deus no sentido mais profundo, porque é necessário que nós compreendamos a essência de Deus. E os benfeitores no Livro dos Espíritos dizem muito claro que nós ainda não temos as condições espirituais para isso, que só teremos no futuro quando nós formos espíritos completamente depurados. Então, refletindo o ensinamento de Jesus, nós chegamos à conclusão de que amar a Deus de todo entendimento é amar as leis divinas nas nossas consciências. Amar essas leis, compreender essas leis a partir de um trabalho de pesquisa, de investigação das leis, como diz a questão, como ensina a questão 619 do Livro dos Espíritos, e a partir dessa investigação, cada vez mais amar as leis a partir desse entendimento, sentindo-as no coração, de modo que nós possamos vivenciá-las. Então, esse é o amor a Deus nos três níveis: entendimento, sentimento e vivência.
O amor ao próximo está ligado à dimensão caridade da lei, que diz respeito a outro princípio evangélico, que nós vamos começar a aprofundar no nosso encontro de hoje, que é o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, que é a essência da dimensão caridade da lei maior. E nós temos a dimensão justiça. Nós vimos também que a dimensão justiça trabalha as questões de direitos e deveres. O maior direito que todos nós temos é o de ser feliz. E também será o maior dever. O dever de ser feliz. E nós vamos conquistar esse direito praticando as duas dimensões da base dessa tríade, que é o amor e a caridade. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo que são de uma significação muito profunda. Nós vamos refletir sobre o sentido profundo da dimensão amor da lei maior e o significado dela em nossas vidas. Qual o sentido profundo da dimensão da dimensão amor, que também, numa síntese, podemos chamar de lei de amor. A lei maior, ela é em 3 dimensões, como nós vimos no nosso encontro passado, mas ela podemos abreviadamente dizer que existe uma lei de amor, uma lei de justiça e uma lei de caridade. As 3 dimensões formando 3 leis. Mas os benfeitores colocam no Livro dos Espíritos que o mais correto é a tríade única: amor, justiça e caridade. Vamos inicialmente fazer a nossa reflexão inicial acerca da dimensão amor da lei. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem refletido sobre a dimensão amor da lei maior em sua vida? Como você lida com essa dimensão? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Como falávamos, vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, os itens 8 a 10. Hoje,
os itens 8 e 9, no próximo encontro, o item 10. Esses 3 itens abordam a lei de amor, ou a dimensão maior, a dimensão amor da lei maior. Vamos começar por uma mensagem de Lázaro. É uma mensagem de profunda significação, muito simbólica, que traz reflexões muito profundas para todos nós. Vejamos o texto do mentor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vamos refletir sobre o texto de Lázaro. Primeiro, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por que Lázaro diz isso? O que tem o amor de tão significativo assim, para resumir a doutrina de Jesus inteira? Se nós fôssemos resumir todos os ensinamentos de Jesus, o amor seria uma síntese. Por quê? A pergunta é para vocês. Por que que o amor resumiria? O que tem essa virtude de tão sublime para resumir toda a doutrina de Jesus? É uma doutrina complexa que nos ensina sobre as leis divinas de uma forma muito ampla. Por quê? Porque o amor que dá origem a todas as virtudes, exatamente isso. Então, é o amor, a virtude que nós trazemos essencialmente. Se nós trazemos o amor na essência que somos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todas as demais virtudes provêm do amor, são derivados do próprio amor. Por isso que Lázaro vem e diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque a essência divina que somos é uma energia de amor. Nós temos no ego ainda muita ignorância que é manifestada sob a forma de desamor a ser transformada, e muitos sentimentos também de pseudo-amor a ser transformado, o falso amor. Então, o amor é esse resumo de tudo. Depois Lázaro diz que ele é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nós estamos vendo aqui uma tríade: instinto, sensações e sentimentos.
Primeiro ele diz que na sua origem o homem só tem instintos. Que origem, de que ele está falando aqui? Que origem seria essa? Na fase da simplicidade e da ignorância. Que fase é essa? Quando que começa essa fase? Nós já estudamos em outros módulos aqui, no estudo reflexivo, quando surge essa fase? Quando o espírito ou quando o princípio inteligente? Quando o princípio inteligente se torna espírito com E maiúsculo, né, o espírito com E minúsculo, ou princípio inteligente, se torna espírito com E maiúsculo e adentra no reino nominal. Nessa fase, como ele diz aqui, só tem instintos. O instinto, ele é, segundo o livro dos Espíritos, também nós já estudamos isso, é uma inteligência ainda fragmentada. Só que o ser humano, nessa fase, ele já tem o que diferencia ele do animal? Pensamento contínuo é uma das questões importantes, mas não é o mais importante. O que diferencia o ser humano dos animais é outra coisa. As tentações? Não entendi. Sensações? Não. Alguém falou, livre-arbítrio. O que diferencia o ser humano dos animais é que ele tem livre-arbítrio, porque os animais também têm instinto, têm uma inteligência instintiva. Quando ele adentra o reino nominal, ele adentra o reino animal exatamente porque adquire a capacidade de fazer escolhas por si mesmo. Então ele passa a ter, a partir dessa capacidade de fazer escolhas, o que ele passa a ter? Vai gerar algo muito importante, que também diferencia o homem do animal. Sim, mas nessa fase a responsabilidade não é tão grande. O mais importante é outra coisa. O livre-arbítrio gera o quê? Está relacionado ao quê, melhor dizendo? A consciência de si. Então, o ser humano, ele tem livre-arbítrio, liberdade de escolha, porque ele tem consciência de si mesmo. Nesse primeiro momento, essa consciência é muito rudimentar, não é? O livro dos Espíritos diz que nessa fase do ser humano, ele é tutelado por benfeitores espirituais, como nós fazemos com as criancinhas. Lembro que nós já estudamos essa questão? Quando nós falamos da lei do progresso, nós estudamos essa questão. Na infância espiritual, quando o homem só tem instintos, ele é tutelado, então seu livre-arbítrio é conduzido pela incapacidade ainda de um discernimento maior, ele é tutelado. Nessa fase, o espírito pode se corromper? Não. O livro dos Espíritos diz que não, porque ele é tutelado. Então as escolhas dele não é feita por ele mesmo, é feita por espíritos superiores a ele. Nessa primeira fase, é a fase infantil, puramente instintiva, que Lázaro está falando aqui. Depois, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. De que ele está falando? Avançado em que sentido e corrompido em que sentido? Ele vai avançando em quê? A inteligência, a capacidade intelectual. Então ele vai avançando em capacidade intelectual, intelecto de uma certa forma moral, mas nem sempre o moral acompanha. Isso está lá no livro dos Espíritos também. No progresso, muitas vezes se dá de forma intelectual e não moral. Quando há um avanço intelectual, chega um momento que o espírito adquire, ele sai da condição de simples ignorante
e adquire uma capacidade maior de livre-arbítrio. Nessa fase, o que acontece? Ele deixa de ser tutelado constantemente para ser acompanhado. Porque o espírito vai ser acompanhado na sua evolução até quando? Até que ele adquira pleno domínio de si mesmo. Isso provavelmente só vai acontecer no estágio de espírito superior, mas mesmo quando encarnado, o espírito superior tem o mentor espiritual, o anjo de guarda, como Kardec tinha o próprio espírito de verdade. E na condição de espírito puro, ele já não precisa mais de acompanhamento. Então, aquela tutela, praticamente 24 horas por dia, ela cessa para haver um acompanhamento. É nessa fase que os benfeitores colocam que o espírito pode acontecer o que com ele? E nessa fase que ele pode se corromper. E como que se dá essa corrupção? Eles também colocam isso. Nós estudamos quando vimos a lei do progresso. Lembram? Como que se dá essa corrupção? Os espíritos mais adiantados intelectualmente que o tentam, ainda empedernidos no mal, normalmente espíritos que migraram de outro planeta, né, que ainda estão empedernidos no mal, que os tentam. Na Bíblia, a figura de Satanás é símbolo desse estágio que o espírito passa pelas tentações. E é nesse momento que ele pode se corromper. Por que os benfeitores dizem também no Livro dos Espíritos que o espírito não precisa passar pelo mal, mas pela fieira da ignorância, não é? Quando é que ele passa pelo mal? Quando ele se corrompe. Não é uma condição sine qua non se corromper? Todos são corrompidos? Não. Porque senão todos passariam pelo mal. Mas o espírito passa pela ignorância. Então, quanto mais avançado, agora ele pode se corromper, porque ele dá margem a fenômenos ligados ao quê? O que corrompe o espírito? É a tentação externa? É os movimentos do espírito, dos espíritos inferiores? O ego. O ego, o que acontece, Ângelo? O ego não é a ignorância do espírito? Todos nós vamos ter o ego, que é a ignorância ainda não iluminada. Mas o que no ego? E como que se chama isso? O sensualismo, que está ligado ao interesse pessoal. Então, é o egoísmo que faz com que o espírito se corrompa. E aí ele entra no movimento do sensualismo para cultuar as sensações. Por isso que há o processo da corrupção do espírito. Alguns entram nesse movimento, outros não. Vão trabalhando a ignorância, vão avançando do ponto de vista intelecto-moral, sem entrar nesse movimento corrompido. Mas muitos entram nisso. E aí Lázaro diz: quando instruído e depurado, tem sentimentos. Que sentimentos é esse que ele está falando aqui? O amor? O amor e todas as demais virtudes que se derivam dele. Não apenas o amor, mas todas as virtudes
que o Espírito vai, a partir do momento que ele vai se instruindo, superando a ignorância, pelo conhecimento da verdade, ele vai se depurando. E aí, ele se coloca no desenvolvimento das virtudes. É o convite que todos nós temos a realizar, que somos convidados a realizar durante a existência. Trabalhar as nossas tendências ao sensualismo, às sensações, para desenvolver as virtudes cristãs, a começar pelo próprio amor. E aí Lázaro diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. De que Lázaro está falando aqui, gente? Hã? Força endo e autoevolutiva? Está relacionado, mas ele está falando de algo mais significativo ainda. Hã? Paz? Veja, o que ele está dizendo? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco. Que sol interior é esse? A essência divina que nós somos. Ele está falando aqui do ser essencial, que é puro amor. Então o ser essencial é puro amor, então ele é um sol interior. Nós utilizamos até o símbolo do ser essencial como um círculo dourado, que é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, que vai além da humanidade, pura e simplesmente. Então, tudo que é divino em nós está se condensado nesse sol interior, nessa pura essência de amor. Faz sentido isso, gente? Vamos continuar. Então, vejamos que Lázaro, ele não está falando puramente da virtude do amor, mas daquilo que nós somos em essência, no nível mais profundo. Quem nós somos em essência. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então vejamos, na primeira frase desse parágrafo, temos algo muito significativo. O que Lázaro está querendo dizer quando ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres? A persona está ligada ao egoísmo, Ângelo? Somente? Vamos refletir. O egoísmo está ligado à persona, mas não somente. Quem é a persona para nós? O que é a persona, melhor dizendo? O que é a persona? O que você está agora. Então a persona ou a personalidade
é aquilo que nós manifestamos nesse momento de vida. Todos nós, espíritos encarnados, temos uma persona, um nome, uma família, uma profissão, um número de identidade. Aqui no nosso país, um CPF, em outros países tem outros números que identificam a pessoa, a persona que nós estamos ocupando transitoriamente. Aí Lázaro diz que a lei de amor substitui a personalidade. O que ele está querendo dizer? Antes ele diz que o amor é esse sol interior. Agora ele está dizendo que a lei de amor, ele está falando de coisa diferente? Como? Sim, está falando do Espírito, mas no texto anterior que ele fala do amor e aqui ele fala da lei de amor, é diferente uma situação da outra? Aqui ele diz, no parágrafo anterior, ele diz que o amor é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aqui, ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. De que ele está falando? No anterior, nós já vimos que ele está falando da essência divina que somos, que é puro amor. E agora ele fala da lei de amor que substitui a personalidade. Qual é o propósito dele dizer isso? Qual é o sentido disso? O que o amor faz, que nos faz amar sem barreiras, passa por isso, mas é algo mais profundo. De que ele está falando aqui? A conexão com Deus. E como que se dá isso, Leber? Veja que no parágrafo anterior, ele fala de uma condição nossa. E agora ele está falando de uma lei. De que ele está falando? Tem a ver com a conexão divina. O que nós vimos no nosso encontro passado, quando nós falamos do que é o auto-amor? Lembram? O que é se auto-amar? Amar as leis da consciência. Filho de Deus, espírito imortal, filho de Deus e, está faltando, aprendiz da vida. Então, quando você se sente um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que lei que você está exercitando ou que dimensão você está exercitando? A lei de amor ou a dimensão amor da lei maior. É isso que nós estamos exercitando nesse momento. Quando nós exercitamos profundamente isso, essa lei, essa dimensão, nos sentindo espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, o que acontece conosco? Naquele momento específico que nós estamos fazendo o exercício, o que acontece conosco? Está no texto, gente. Ele transcende e aí faz o quê? Isso. Estão ouvindo o que a Cristina está dizendo? É exatamente isso. Então vamos repetir.
Então a Cristina disse o seguinte, que essa fusão que Lázaro está dizendo aqui, que substitui a personalidade, quando nós estamos fazendo exercício para cultivar a lei do amor, para nos conectar com a virtude do amor, o que acontece com esse sol interior? Ele se expande. A essência divina que nós somos se expande intensamente. Nesse movimento de expansão que acontece quando, por exemplo, quando nós meditamos, quando nós oramos com bastante unção, acontece essa expansão. Durante esse momento de expansão, o que acontece com as nossas misérias morais, que geram as misérias sociais como consequência? O que acontece? Elas desaparecem ou elas são transmutadas energeticamente no nível que nós expandimos? Elas são transmutadas. De processo de exercício em exercício, nós vamos gradualmente trabalhando não apenas a persona que nós estamos ocupando, mas as subpersonalidades, que são as personas que nós vivenciamos no nosso passado e que nós ferimos muitas vezes a lei de amor. Então, cada vez que nós fazemos um exercício para cultivar a virtude do amor, praticando a lei do amor, a essência divina se expande e a personalidade arrefece naquele momento. As sensações egóicas que nós cultuamos durante muito tempo arrefecem naquele momento. Faz sentido, gente? Então, esse é um exercício muito significativo do ser que tomou consciência de si mesmo e aí o que ele vai fazer? Vamos voltar lá no texto que Lázaro fala disso. Aqui, ó. Quando instruído e depurado. Então, esse é o movimento do Espírito depurar os sentimentos. A partir da virtude do amor, ele depura o movimento das sensações. E aí as misérias morais que produzem as misérias sociais são arrefecidas para que gradualmente, enquanto individual e coletivamente, nós possamos superar as misérias sociais. Faz sentido? Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De que ele está falando aqui? Aqui ele está propondo uma outra questão importante. O que é isso que ele está propondo? Tem a ver com qual dimensão da lei? A dimensão caridade, exatamente. Então, a partir do momento que nós vamos fazendo esses exercícios para diluir a personalidade, a persona que nós ainda cultuamos, o que acontece? Nós temos condições de amar o próximo com mais eficiência, dissolvendo a persona, praticando a caridade. E aí ele diz: ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. De que ele está falando aqui? Que lei ele está falando? Além da lei do amor, ou da dimensão amor da lei, né? Maior. Está falando de uma lei muito específica. Que lei é essa? Compaixão não é lei. Compaixão é a virtude. Progresso está envolvida, mas não é o que fala diretamente.
Hã? Está ligado à lei do mérito, mas não é bem isso que ele fala aqui. Ele está falando de quê? Lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. São os efeitos do quê? A nossa tendência é ver a lei de causa e efeito de que forma? Como um castigo, como um processo punitivo. Porque a nossa associação com a lei de causa e efeito é negativista. Está sofrendo, é lei de causa e efeito. Aqui Lázaro está falando da lei de causa e efeito, muito claramente. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Se nós exercitarmos cada vez mais a virtude do amor, cumprindo a lei do amor, expandindo a essência divina que somos, trabalhando a nossa personalidade e as subpersonalidades do passado com esse exercício virtuoso, o que vai acontecer como consequência? A superação das misérias da alma, que geram as doenças de caráter emocional, e as misérias do corpo, que geram as doenças do corpo físico. Por quê? Por que acontece isso? Nós vimos isso claramente no módulo anterior da lei de adoração, quando falamos da prece. Quando nós estamos fazendo exercícios amorosos nesse nível, é uma oração ou não? É. O que acontece conosco nesses momentos? Nós nos reabastecemos energeticamente. Então, essas energias salutares, equilibradas, equilibram a nossa mente e o nosso corpo. Ele equilibra o espírito que somos. Então, por isso que as vicissitudes da alma e do corpo são minimizadas. É claro que não vão ser impedidas. Por que não vão ser impedidas? Porque é condição da matéria, de estar na matéria, a matéria se deteriora, né? Até concreto, né? Se pegar as paredes, que são matéria muito mais bruta, nós estamos vendo que ela está em deterioração. Por ser matéria, passa por modificações ao longo do tempo. Só que, como ele diz aqui, a miséria da alma e do corpo, a pessoa não conhece, porque ela não vai entrar em processos perturbadores exatamente pelo cultivo da virtude do amor, expandindo esse sol interior, cumprindo a lei de amor. E aí ele diz, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. O que acontece? O que é esse fora de si mesmo que ele está dizendo aqui? Viver no mundo da lua? Fora das questões egóicas da vida. Focado nas questões essenciais. Isso significa o quê? Como que se chama isso? Viver de que tipo? Isso que é viver como espírito imortal, estando no corpo sem viver para o corpo, para as questões puramente materiais. Sim, claro, né? Porque, na verdade, ligeiro os pés, não é que a pessoa anda depressa, pode até ser, mas não é no sentido de viver com leveza, com a suavidade, com júbilo, contentamento. São as virtudes da avaliação, porque é consequência do exercício da lei, da virtude do amor, cumprindo-se a lei, expandindo-se a essência divina que somos. Que exercício é esse que Lázaro está descrevendo?
que nós vimos na semana passada. Que exercício é esse? O exercício de alto amor. E ao mesmo tempo o exercício de amor a Deus, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. É um exercício duplo. O amor à divindade, porque o sol interior em conexão com Deus, e ao mesmo tempo o maior exercício de alto amor. O que vai acontecer quando nós fazemos esse exercício? A leveza, a suavidade é uma consequência, mas também tem uma outra consequência importante, Antônia. Qual que é? O amor ao próximo. O amor ao próximo. Né? Cada vez mais amando o próximo como a si mesmo, fazendo exercícios também de amar o próximo como a si mesmo. Por isso ele diz aqui no final do parágrafo: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cerco. De que ele está falando aqui? Aqui é bastante simbólico, né, essa última frase do parágrafo. De que símbolo Lázaro está trabalhando aqui? Já antevendo a condição de espírito imortal, não dando valor à vida material? Uhum. Uhum. Ele faz referência aqui aos primeiros cristãos, né, que iam até os circos e cantando, eram mortos por feras, às vezes pregados em cruzes, às vezes em fogueiras, mas extraindo do símbolo o sentido mais profundo. Fé convicta? Tem a ver com a fé convicta. O que acontece conosco quando entramos no movimento de profundo sentimento de amor? O que nós reforçamos em nós? Só esse sentimento? A tríade: Filho de Deus, Espírito imortal, aprendiz da vida. Nós reforçamos isso. Isso gera o quê para nós? A virtude está bem clara no texto. O que é um fator que impede o exercício do amor, especialmente do alto amor? Nós falamos de uma lei, inclusive, específica que, se não acessarmos, nós impedimos o exercício do amor. A lei de permissão, exatamente. Quando nós cultivamos tudo isso, qual é a virtude que transparece com mais intensidade? Esperança. Esperança no quê? Esperança em dias melhores, mas assim vagamente? Ou é algo mais específico? Esperança na própria evolução, que a lei propicia todos os recursos para nós evoluirmos, como espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Faz sentido, gente, isso? Vejamos, essa esperança, aí tem a ver com a fé convicta, sim, mas não é um processo em vão, não é um processo fortuito, é algo profundo que nós nos permitimos. Essa esperança
realmente da transformação interior. Quando nós nos permitimos isso, o que não há espaço para nós, que é o grande fator impeditivo do exercício do auto-amor? Não há espaço para dúvida, está relacionado, mas é um outro fenômeno. Está ligado à culpa. A geradora da culpa, qual é? Não, a vitimização é consequência da culpa. A autoexigência, ou exigência de perfeição. Então, essa exigência não há quando nós cultivamos o amor dentro dessas balizas que Lázaro está dizendo aqui. Porque a autoexigência está ligado a quê? Que fenômeno está ligado à autoexigência? O perfeccionismo é o resultado da autoexigência, mas não é isso que é o... Está ligado a quê? A não errar, mas o não errar está ligado a quê? Ao culto à personalidade. Dá para entender isso, gente? É muito profundo. Quando nós estamos cultuando a personalidade, o que nós queremos? Nós entramos num fenômeno chamado de personismo. O personismo, nós exigimos o que de nós? A perfeição. E aí nós vamos criar a pseudo-perfeição, que é típica do personismo. Todo o processo de exigência do espírito que não se permite exercitar o amor a si mesmo. Ele entra numa exacerbação da persona, tanto da persona atual, que ele exige uma perfeição dessa persona, quanto das subpersonalidades do passado, que ele abomina as manifestações da subpersonalidade do passado. Vejamos como é complexa a questão. Nós mesmos impedimos o remédio que Deus nos oferece quando cultuamos a persona, a personalidade, quando nós não queremos uma persona perfeita aqui e agora. Mas é da lei isso? É da lei que nós nos aperfeiçoemos, nos tornemos perfeitos de forma abrupta? Não. A lei é de evolução, é de progresso. Então vejamos que nós complicamos a nossa vida quando nós não nos permitimos o exercício do amor, que tem a ver com acessar a lei de permissão, nos sentindo espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. E aí, se nós não conectarmos com a lei do amor, o que vai acontecer com a personalidade? Em vez de substituir a personalidade pela fusão dos seres, no sentido de aprofundar nas questões essenciais da vida para que a persona seja diluída, o que nós fazemos? Exatamente o contrário. Nós fortalecemos a persona. Nós fortalecemos, querendo que ela se torne perfeita por autodecreto, nós fortalecemos a persona, criando o personismo. Nós fortalecemos as subpersonalidades do passado. Por quê? Porque não nos permitimos acessar a lei de amor, ou a dimensão amor da lei maior. Faz sentido, gente? Isso tudo está sendo extraído aqui do texto de Lázaro. Tá congruente ou estou viajando na maionese? Então, quando nós nos permitimos o exercício da lei do amor, a partir da virtude do amor, o sol interior se expande. E aí o que nós
vamos nos adentrar numa profunda esperança. Em vez da desesperança ou de desespero que os movimentos egóicos personistas geram, nós entramos no movimento da esperança. Daí vem a leveza, a suavidade da vida repleta de esperança. E o que vai nos levar a isso? Vamos continuar no texto, que ele vai aprofundando cada vez mais. Acho que hoje já vai dar tempo de a gente estudar o texto do Lázaro, que é muito profundo. Agora ele vai dar, na segunda parte do seu texto, que é muito significativo, como que nós vamos chegar lá. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Olha que significativo é esse parágrafo. Vejamos, vamos resumir tudo que nós vimos até agora na mensagem. Lázaro diz que a lei do amor é esse movimento ligado ao amor mais profundo, que é o sol interior, que se expande quando nós nos conectamos com a lei do amor, exercitando a virtude do amor. Nesses momentos, a personalidade se dilui para que o sol interior brilhe. As subpersonalidades do passado, elas arrefecem. E o que acontece com o ser nessa situação? Ele evolui, ele progride, ele repleto de esperança, de suavidade e leveza, ele evolui. Mas é para evoluir tudo naquele momento? Quando entramos com a exigência de perfeição, de evoluir tudo naquele momento, o que acontece? Nós vitalizamos as personas, a persona do presente e as subpersonalidades do passado. Mas a vida é assim? Não. A vida é feita de várias existências no corpo. A vida do espírito é uma só, mas as existências no corpo são várias. O que tem a ver a lei da reencarnação com a dimensão amor da lei, nessa reflexão profunda que Lázaro nos propõe? O que tem a ver a lei da reencarnação com isso tudo? É por muito nos amar. Obrigado. Sim, é por muito nos amar que Deus nos concede a oportunidade de reencarnarmos para evoluir. É exatamente isso. Então a reencarnação é o instrumento para que gradualmente, exercitando a virtude do amor, conectando com a lei de amor, nós possamos, de encarnação em encarnação, diluir gradualmente as personas do passado. Utilizando a persona no presente, de que forma? Como uma enfermeira das personas do passado. E a persona do presente, em sintonia com o sol interior, que é a essência divina, vai não se exigindo uma perfeição que não pode ter, mas tendo esperança do aperfeiçoamento que vai sendo feito gradualmente, na existência atual e nas várias que teremos.
as várias que já tivemos, a atual e as várias que teremos. Então, por exemplo, quando uma pessoa, numa idade X, exige a perfeição que é para ela desenvolver, não, vamos corrigir, não é a perfeição, mas o aperfeiçoamento que ela é para desenvolver durante toda a existência, numa idade X, 25 anos, por exemplo, e ela se exige isso. Ela está programada a uma vida de 80 anos, vamos supor. E aos 25 anos ela tem uma exigência de perfeição intensa. O que acontece com essa pessoa? O quê? Um infarto? Ela se enche de exigência e ela mesma bloqueia o seu processo evolutivo. Veja, Lázaro diz aqui que a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então, o patrimônio que a pessoa detém agora, aos 25 anos, e se ela utilizar dos recursos que a vida oferece, de exercício de amor, conectada com a lei do amor, expandindo esse sol interior, a cada etapa, a cada década de vida, ela não vai adquirir um patrimônio que vai inclusive além do intelectual para se tornar intelecto moral, porque se ela tiver no desenvolvimento virtuoso, ele se torna intelecto moral. E aí? Não é assim que a vida se faz? Não é assim que Deus nos criou para amorosamente nós evoluirmos de uma forma gradual e suave e não de uma forma abrupta? Vejamos, refletir tudo isso é exatamente o exercício da virtude do amor e trabalhar a lei de amor, ou a dimensão amor da lei maior. Por isso que ele diz, já não é o suplício que ela conduz o homem, seja o suplício nas arenas, seja o auto-suplício, seja o suplício da exigência do outro na nossa vida. Nada disso faz parte da vida. Condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Deus não quer a morte do pecador. O que Ele quer? Amar a morte do pecado. Então vejamos que refletir tudo isso é um grande exercício de auto-amor, em que nós vamos conquistando o ser que somos, nos elevando e transfigurando, no sentido de transmutando as nossas personas, as nossas tendências personistas. Tudo isso vai sendo feito gradualmente. Faz sentido, gente? Oi, fala. Lacordaire faz um comentário no sentido de que comparando com a transfiguração do Tabor de Jesus. Aquela transfiguração é uma transfiguração sublime do espírito puro em contato profundo com Deus. No nosso nível evolutivo, é exercícios dessa transfiguração que vai acontecer no nosso futuro, mas é a transmutação daquilo que é possível. Vejamos, cada exercício de auto-amor que nós fazemos, quando nós nos elevamos em oração, quando nós entramos num processo de reflexão, de meditação, cada exercício desse é uma transfiguração no nível evolutivo que estamos? É, porque o ser essencial, esse sol interior se expande, como Lázaro diz. Então o sol interior, a essência divina se expande e naquele momento há uma diluição temporária, claro, das personas, da persona atual e das subpersonalidades do passado, das tendências personistas que nós trazemos.
E aí nós estamos fazendo o processo do desenvolvimento da virtude, do sentimento elevado, né? E isso é a conquista do ser possível neste momento evolutivo. Neste momento é o que a vida pede de nós. Exercícios, quantos forem necessários, até o final da existência. Por isso ele diz, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. De que ele está falando aqui? É simbólico também esse última linha, mas muito simbólica. Que sangue é esse? Derramar sangue, fazer tanto exercício até derramar sangue? Ajoelhar no milho para sangrar o... É a crucificação? Não. Da crucificação de Jesus? Não. Simbolicamente, está relacionado, mas é um símbolo. O que ele está falando? O sangue resgatou o espírito. O sofrimento, será que ele está falando de sofrimento aqui? O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. De que ele está falando aqui? Que sangue é esse? É essa a pergunta. E Jesus resgatou, Neuber está respondendo aqui, ó. Jesus resgatou o espírito. De que forma, Neuber? Aqui ele está falando do sacrifício, o chamado sacro ofício. Ofício sagrado. Qual é o ofício sagrado? Hoje a palavra sacrifício está ligada de uma forma negativa a sofrimento, mas não é isso. No sentido original, sacrifício vem de ofício sagrado. Ofício é um ato, uma realização. Qual é o ofício sagrado que Jesus realizou? Foi a cruz? Foi morrer na cruz, o ofício sagrado dele? O exemplo de quê, Neuber? Tá legal hoje, Neuber. Parabéns. Ele tá afiado hoje. Exemplo de quê, Neuber? Fala aí. O exemplo de amor. E principalmente ensinando o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Jesus é o grande exemplo de ensinar de forma vívida a lei de amor, justiça e caridade. Então, o sangue resgatou o espírito, ele veio para nos ensinar isso de uma forma vívida. E o espírito, que espírito é esse? Todos nós. Então, ele, Jesus, veio e nos deu o exemplo de desenvolvimento das leis divinas, especialmente da lei de amor, justiça e caridade. E hoje nós somos convidados a nos resgatar dessa vida puramente material em prol de uma vida espiritualizada. Resgatar de uma vida focada no ser finito, persona, para a vivência do ser infinito, do ser imortal que nós somos, focados no sol interior e não na personalidade. Faz sentido, gente? Então todo esse processo é o que nós aprendemos e somos convidados a realizar esforços para trazer isso tudo de forma vívida na nossa vida. Tá?
Se tem a ver com a fala de Kardec, do Espiritismo, está ressignificando o materialismo. Sim, o Espiritismo é um instrumento, a doutrina espírita é um instrumento para que nós possamos nos conectar com as leis divinas e desenvolver as virtudes, principalmente superando a viciação do interesse pessoal, pelo desinteresse pessoal. Então, todo esse exercício vai acontecendo dentro da nossa intimidade e nós vamos gradualmente nos resgatando da matéria, da questão personalista, das subpersonalidades, das tendências das subpersonalidades do passado, tudo isso de uma forma gradual, suave, e não de uma forma abrupta. Disse eu que em seu começo o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. E aí, o que ele continua aqui, ao aprofundamento da reflexão anterior? O que ele está falando aqui? Para que serve a reencarnação? Para que nós nos aprimoremos. E o aprimoramento se chama o quê? Não? Evolução é o processo. Como que se dá o aprimoramento? O desenvolvimento das virtudes cristãs em nós, que gera o desenvolvimento moral, né? Então vejamos que ele diz aqui que os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Porque o instinto é o quê em nós? O instinto provém de onde? De Deus. Deus é que criou o instinto. Então o instinto é algo para nós ficarmos combatendo, ou somos convidados a ressignificar, transmutando gradualmente. Quando nós estamos focados na persona e entramos no personismo, qual é o movimento do pessoa personista em relação aos seus próprios instintos? É um movimento de combater, é um movimento de reprimir os instintos e não de transmutar os instintos. Então, o que leva, esse movimento leva a quê? Está no texto o que leva. A pessoa que se exige perfeição, ela evolui ou ela fica estagnada? Fica estagnada. E essa estagnação se chama o quê? Escravização aos instintos. É um instinto, a autoexigência, para que em vez da pessoa diluir a persona, essa exigência é um processo ligado a que tipo de instinto? No animal, por exemplo, existe o instinto territorial. O animal, ele agride todo outro animal que tenta invadir o seu espaço, seja da mesma espécie ou de espécies diferentes, não é isso? Esse instinto no ser humano, ele perde, que tem a ver com o instinto de conservação, o instinto de territorialidade, não perde.
O que é perverter o instinto, então, no movimento da autoexigência? A pessoa exigente de si mesma, o que ela faz com ela mesma? Ela não se agride? Qual é o território que essa pessoa está querendo se livrar por um processo de autodecreto? Nesse caso, o território é o próprio corpo dela. É a própria persona que ela está utilizando. Faz sentido? Nós vamos... ainda esse mês está saindo o livro O Poder Terapêutico de se Sentir um Espírito Imortal. Uma das questões que nós colocamos nessa obra é exatamente essa questão do ser que exige uma perfeição. Ele entra num processo de autoagressividade porque ele confunde a persona, o próprio corpo, com o ser que ele é. E aí ele quer a ferro e fogo que as coisas sejam de uma forma que não é possível ser. Isso. Uhum. Isso. Se há a pergunta do CONI, se há uma necessidade de transmutação, esse é o aperfeiçoamento. A própria transmutação que gera o aperfeiçoamento. Transmutar é mudar a forma como ele se concebe. Em vez de ser utilizado para as sensações, como nós somos convidados a agir com relação aos instintos? A utilizá-lo para desenvolver os sentimentos, ampliando a essência divina, o sol interior, fazendo exercícios amorosos. Nesse caso, o que acontece? O ser vai se aprimorando, em vez de se manter estagnado, escravizado aos próprios instintos. Quanto mais exigência, mais escravização. Quanto mais naturalidade no processo, se permitindo gradualmente a libertação, a pessoa vai utilizando não apenas uma única existência, porque é impossível, mas várias existências no corpo e a existência inteira. Não é por acaso que nós ao nos programarmos para uma existência, nós vamos programar o número X de anos. A pessoa exigir-se o que vai acontecer em décadas, em anos, ela vai ter dificuldade. Então ela acaba querendo combater o próprio corpo e a própria persona, que é o território mais próximo de nós. Mas nós somos uma essência divina, de amor. Nós somos um sol interior, que é no primeiro parágrafo ele aborda. Faz sentido, gente? Está todo mundo acompanhando a reflexão? A mensagem de Lázaro é de uma significação e de uma profundidade muito grande. Nós já estamos aqui há quase 1h30 estudando uma única mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Espírito especificamente, ele tem 3 mensagens no Evangelho e as 3 de uma significação muito grande. A outra nós já estudamos quando trabalhamos a questão do dever, a mensagem sobre o dever. E tem uma outra que ele fala sobre o consentimento da razão e uma mensagem sobre a obediência. Concluindo aqui, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela
os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Vamos refletir sobre esse último parágrafo, que também é de uma profundidade muito grande. Primeiro ele diz que o espírito precisa ser cultivado. O que ele está falando aí? Todos os exercícios que nós falamos até agora. Esse exercício para se sentir um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, no exercício de auto-amor, no exercício do amor ao próximo, tudo isso é cultivar o espírito. Toda a riqueza futura depende do labor atual. De que ele está falando? Lei de causa e efeito, o que mais? Tem uma lei muito clara que está aí. Lei do trabalho. Que trabalho é esse que ele está falando aqui? Trabalho para ganhar dinheiro e encher as burras de dinheiro? Ele está falando de riqueza, riqueza futura. Então, a riqueza que ele está falando aqui é a riqueza do espírito imortal. A riqueza futura, que futuro é esse? O vir a ser do espírito? Tem a ver. O futuro começa quando? Agora. Então, é quando nós desencarnarmos que ele está falando? Não. Também é o futuro quando nos desencarnarmos, mas é o aqui e agora. Por isso ele fala, depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. No parágrafo anterior nós refletimos que esse exercício nos gera saúde física e mental, emocional. Isso é uma riqueza desprezível? Saúde mental, emocional e física. Veja que riqueza é isso, né? E é a riqueza que nós estamos construindo a cada momento. Em vez de criar problemas para o futuro, nós criamos soluções aqui e agora, que começa melhorando a nossa vida aqui e agora, para que cada vez mais nós nos elevemos como espíritos imortais. Qual é o nosso grande compromisso como espíritos imortais nesta existência? Todos nós, sem exceção, temos esse compromisso. Que compromisso é esse? Cumprir o propósito existencial para terminar esta existência melhores do que começamos. Esse é o compromisso de todos nós. Se nós terminarmos a existência melhores do que começamos, o que está acontecendo conosco? A elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Vamos comparar. No início, o ser humano é instinto. Mais avançado e pervertido, sensações. Mais depurado, sentimentos. Há uma diferença do gozo do sentimento, do gozo das sensações? Os gozos das sensações são grosseiros, geram doenças do corpo físico e da mente. Os gozos suavíssimos da alma são relacionados aos sentimentos, às virtudes do espírito imortal, especialmente o amor. Isso gera esses gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Vale a pena cultivar isso, gente? Vejamos que
tudo vai se encadeando a partir do esforço que nós vamos fazendo. Quando você quer se forçar a algo, não acontece o processo do gozo suavíssimo. Por quê? Porque você se enche de um processo grosseiro de alta exigência. Quando você se esforça gradualmente, você vai se elevando de uma forma contínua, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, que nos liga a Deus, que nos liga a nós mesmos em essência, que nos liga ao nosso próximo, que vai gerando cada vez mais suavidade e leveza para todos nós. Faz sentido, gente? Ficou claro? Alguma pergunta? Sim. Se tem a ver com a questão 115 da pura eterna felicidade, pergunta o Romildo. Sim. É a alegria celeste que começa quando? Agora. Aqui agora, no labor atual. Quanto mais nosso trabalho interior nós fazemos, esforçando-nos e não forçando-nos, mais nós vamos experimentar essas alegrias. Agora, a alegria maior vem realmente quando nós, no dia do juízo, o que vai acontecer? Quando nós passarmos em revista toda a existência e tivermos a consciência serena de que cumprimos o nosso dever. É uma alegria diferente da alegria do dia a dia? Sim, é uma alegria, segundo as descrições dos espíritos felizes no livro Céu e Inferno, é uma alegria incomensurável, é isso que ele está falando aqui. Prelúdio das alegrias celestes. É o espírito que realmente realizou os esforços para cumprir o seu plano existencial, o seu propósito e o seu programa existenciais. E aí, essa alegria do dia a dia que ele vai conquistando no dia do juízo, que é o dia da desencarnação, ele vai sentir essa alegria maior de ter proporcionado para si mesmo a elevação gloriosa. É o convite de Lázaro para todos nós, convite suave, convite leve, para que nós possamos exercitar essa virtude chamada amor. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. A mensagem de Fenelon vai ficar para a próxima terça-feira. É uma mensagem também muito profunda de Fenelon e outra de Sanson sobre a lei do amor. Vamos fechar os olhos. Busque o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu desse conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a dimensão amor da lei maior? Em caso positivo, que mudança foi essa? Nesse encontro, refletimos sobre a essência da dimensão amor da lei maior, como praticá-la e os benefícios que obteremos
ao praticar essa lei, desenvolvendo a virtude do amor. Você tem refletido sobre o significado profundo da lei de amor e a importância dela para que você seja feliz? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus,